serviço, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Ele poderia simplesmente dizer: eu fiz o que estava em meu alcance. Se eu não cedesse, o escândalo seria maior. Mas José, ele preferiu ir para a prisão com a sua consciência limpa do que estar em liberdade na cama da patroa com a consciência culpada. Quantos de nós hoje somos assim? Não fazer aquilo que é aos olhos humanos correto, mas fazer o correto de fato para o que não é para os olhos do mundo. Para o mundo o correto seria: vai para a cama, ninguém vai saber, são só vocês dois. Mas não, ele não queria quebrar a confiança que o seu Senhor tinha depositado nele. Ele preferiu ir para a prisão com a consciência limpa do que ir para a cama com a patroa e ficar livre com a consciência culpada. Ele perdeu a liberdade, mas ele não perdeu a dignidade. Ele resistiu o pecado até o sangue. Ele se manteve firme por entender a presença de Deus na sua vida, a bênção de Deus em sua vida. Também por entender que o adultério é maldade contra o cônjuge traído e um grave pecado contra Deus. Mas nos dias que vivemos hoje, isso simplesmente passa a passos largos diante da nossa consciência. Nós preferimos trair e só depois pensarmos nas consequências que o pecado pode causar. Eu primeiro satisfaço os desejos da minha carne, mas eu não sei dizer não, por amor ao Senhor, por amor à família. José suportou a dor da demora de Deus. José foi injustiçado na sua casa. José foi injustiçado no seu trabalho. José foi injustiçado na prisão. Se passaram 13 anos até que ele fosse recompensado. Você pode imaginar o que é viver em fidelidade tanto tempo até Deus reverter a situação? Você não sabe por quê? Você tem pressa. Eu tenho pressa. Você quer tudo para ontem. William Cowper, um brilhante poeta inglês, ele escreveu que por trás de uma providência carrancuda esconde-se a face sorridente de Deus. John Bunyan, acho que todos conhecem John Bunyan, né? 14 anos presos em Bedford por pregar. Simplesmente por fazer o que eu estou fazendo aqui, pregar o Evangelho. Via das grades da prisão a sua primogênita cega, e isso lhe cortava o coração. Mas na prisão, John Bunyan, ele escreveu o livro mais lido do mundo depois da Bíblia. Vocês sabem qual é? O Peregrino. Quem nunca leu o Peregrino? Deus estava com ele. A presença de Deus é real, embora não vista. A presença de Deus é constante, embora nem sempre sentida. A presença de Deus é restauradora, embora nem sempre reconhecida. Mas Deus estava com ele. Há um plano perfeito sendo traçado no andar de cima. Deus está no controle. Ele está vendo o fim da história. Ele vai tecendo os fios da história de acordo com o seu sábio propósito. Os dramas da nossa vida nunca vão apanhar Deus de surpresa, irmãos. Os imprevistos dos homens não frustram os desígnios de Deus. Deus já havia anunciado a Abraão que sua descendência estaria no Egito. Deus estava usando o infortúnio para cumprir os seus gloriosos propósitos. E Deus estava com ele. Deus jamais, irmãos, desampara os que confiam nele. Ele não nos poupa dos problemas, mas caminha conosco nos problemas. Quando passamos pelo vale da sombra da morte, ele vai conosco. Quando passamos pelas ondas, rios,
fogo, Ele vai conosco. Quando os amigos de Daniel estavam na fornalha, o quarto homem estava com eles. Jesus prometeu estar conosco sempre, todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Isso é a intervenção de Deus por nós. Deus não nos livra de sermos humilhados, mas nos exalta em tempo oportuno. José foi humilhado por ser fiel. Ele foi humilhado em sua família, foi humilhado pela patroa, foi humilhado pelo copeiro de Faraó na prisão, foi humilhado durante 13 anos por não transigir com os absolutos de Deus na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Que Deus trabalhou na vida de José. E Ele lhe deu 3 coisas. Primeira, a consolação de seus problemas. Deus estava com ele em seus problemas. A segunda, libertação de seus problemas. Deus não o livrou de ter problemas, mas o livrou de ser engolidos pelos problemas. E terceiro, promoção depois de seus problemas. Ele foi exaltado depois de ser provado e humilhado. Nós reclamamos tanto porque passamos pelas lutas, pelas provações, mas nunca entendemos que depois disso seremos promovidos. Deus exaltou José depois da humilhação. Deus o livrou de todas as suas aflições. Irmãos, entendam de uma vez por todas, vida cristã não é ausência de aflição, mas livramento nas aflições. Vida cristã não é pare de sofrer, você vai sofrer e o Senhor vai estar com você. Deus lhe deu graça e sabedoria para entender o que ninguém entendia, para ver o que ninguém via, para discernir o que ninguém compreendia, para trazer soluções a problemas que ninguém previa. Deus o galardoou e lhe fez instrumento de bênção para os outros. Deus usou os seus irmãos para colocá-lo no caminho da providência e usou José para salvar a vida dos seus irmãos. Olha que absurdo! Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. José foi instrumento que Deus levantou para salvar o mundo da fome e da morte. Gênesis 49, 22, Jacó sintetizou a bênção de Deus sobre José dizendo: José é ramo frutífero junto à fonte, ramo que se estende sobre os muros. Fique à vontade, pode entrar, você bem-vindo aqui, não fique só na porta. A graça de Deus através de nós. Deus não nos poupa de sofrermos injustiças, mas nos dá poder para triunfar sobre elas através do perdão. Vamos ler os versos 11 a 16 de Gênesis 39? Diz assim: aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vejam, meu marido nos trouxe esse hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto, querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. Irmãos, José foi injustiçado pelos seus irmãos, mas compreendeu que eles estavam sendo apenas instrumentos da providência divina em sua vida. Gênesis 45, 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui.
porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Verso 8 do capítulo 45 de Gênesis. Assim, não fosse vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. E Gênesis capítulo 50, verso 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José decide perdoar os seus irmãos em vez de vingá-los. Ele resolveu pagar o mal com o bem. Perdoar é restaurar, é cancelar a dívida, é não cobrar mais, é deixar o outro livre e ficar livre. Perdoar é oferecer ao ofensor o seu melhor. O perdão oferece cura para os ofensores e ofendidos. E José deu várias provas de seu perdão. Ele deu o nome de Manassés ao seu primeiro filho, cujo significado significa perdão. Deu a melhor terra do Egito para os seus irmãos. Sustenta seus irmãos e seu pai. Pagou o mal com o bem. Irmãos, eu quero concluir dizendo que da vida de José aprendemos duas grandes lições. A primeira, o caráter ondulatório da vida. A vida de José foi tecida pelas marcas de exaltação, mas também de humilhação, de altos e baixos. A nossa vida é ondulatória, luz e sombras, alegrias e choros, festas e luto, saúde e doença, perdas e ganhos, celebração e lamento, dias claros e dias tenebrosos, esperança e medo.